E aí, pessoal, estamos começando aqui mais uma aula, dessa vez no Minecraft, ou algo mais diferente, né? Então, se você está tendo dificuldade aí com o tema evolução, lamarquismo, darwinismo, fica aí que você vai entender de uma vez por todas esse conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, começando pelo lamarquismo, proposto por Lamarck, nascido em 1744, né? E teve um grande impacto, né, nessa questão de como se desenvolveu esse pensamento, esse estudo em relação ao surgimento e evolução das espécies, né? Lamarck, ele sugeriu um mecanismo para tentar explicar como que funciona essa transformação dessas espécies, né? E Lamarck, ele, por conta das suas ideias, né, ele foi considerado um importante evolucionista, né, porque ele se opunha às ideias da época, que é aquela ideia mais fixista, né, aquela ideia de que as espécies elas surgiram de uma forma e continuaram durante essa forma ao longo de todos os anos, certo? Para Lamarck, a evolução ela seria guiada então pela necessidade do organismo, né, que teria tendência natural de aumentar de complexidade. Então, sendo assim, algo mais intuitivo, né? Essa tendência é uma das ideias centrais da teoria da evolução de Lamarck, né? Lamarck ele tinha em sua teoria também a questão da chamada lei do uso e desuso, né? Quanto mais você utiliza um órgão, mais esse órgão tende a se desenvolver, né? E quanto menos você utiliza ele, menos esse órgão tem a se desenvolver. Uma outra questão da teoria de Lamarck era a lei da herança das características adquiridas, ou seja, as características que um indivíduo ele adquiria em vida, né, elas facilmente eram passadas geneticamente para os seus filhotes, né? Então, se a gente for seguir por essa ideia de Lamarck, né, as girafas, né, elas tinham um pescoço grande, não por causa da genética dela, mas porque elas precisavam ter esse pescoço grande aqui para alcançar as folhas para se alimentar, certo? E as girafas que não alcançavam as folhas para se alimentar, de tanto elas esticarem esse pescoço, ele ia aumentando, né, pelo uso, ele ia aumentando de tamanho para assim alcançar as folhas e poder se alimentar, né, e ter sucesso. E é muito importante a alimentação quando a gente está falando de um desenvolvimento de uma espécie, porque as espécies, basicamente, elas serão movidas pela capacidade, né, a disponibilidade de recursos. Então é a capacidade de se alimentar, de ter um território seguro, né, e assim elas poderem se reproduzir. E é isso que vai controlar esse desenvolvimento das espécies, né? São esses pontos. Ela conseguir se alimentar para conseguir e ter território, né, também para poder se reproduzir e sustentar os seus filhotes, né? Por isso a evolução, a teoria de Lamarck, ela trazia essa ideia mais simples, né, de que basta o organismo ele utilizar mais esse órgão, que simplesmente esse órgão ele se desenvolveria mais, né? Uma coisa que Lamarck também falou foi a questão da lei da herança das características adquiridas, né? Então o indivíduo, a girafa, ela esticou o pescoço, ela teve esse aumento, ela utilizou bastante ele para tentar alcançar as folhas para se alimentar, e isso foi passado para o filhotinho que também ia nascer com o pescoço grande, né? Se a gente for partir por essa ideia das heranças, das características adquiridas, né, seria basicamente se você é forte, né, se você é malhado e você tem um filho, esse filho vai também ser fortinho, né? Também vai ser aquele filho malhadinho, só que na situação de um bebê, por exemplo, né? O que a gente sabe que não é assim que funciona. Então tem até alguns memes, né, na internet por exemplo, se você tem tatuagem e aí você tem um filho,
de acordo com a lei das heranças das características adquiridas, o seu filho também nasceria com tatuagem, né, se fosse para essa ideia de Lamarck. E a gente viu que não é bem assim, né? Que não é uma questão de conveniência, né? Então é conveniente para a girafa crescer o pescoço para alcançar as folhas e poder se alimentar, e por isso isso ocorre. Não é dessa forma bem que acontece, né? E como que começou a surgir a ideia de que não é bem assim que vai ocorrer, né? Primeiro, a gente teve um experimento, né, com os ratos, em que os ratos em laboratório, eles tinham a sua cauda cortada, né? Esses ratos de cauda cortada, eles cruzavam entre si, e isso ao longo de 20 gerações, né, ainda vinha ratos com cauda, não nascia rato sem cauda. E por que isso acontecia? Se nós estávamos cruzando em laboratório ratos sem cauda, que foram retiradas, né, assim que nasceram, e continuava aparecendo, surgindo filhotes de ratos com cauda, né? Por que isso acontecia? Então foi aí, né, que começaram a surgir esses questionamentos e essas contrapropostas em relação à teoria de Lamarck, né, que essas heranças das características adquiridas não eram bem assim que funcionavam. Hoje nós sabemos que essa ideia ela é só parcialmente correta, né, porque o ambiente ele só vai alterar as características do indivíduo dentro de certos limites, né? E esses limites eles são determinados pela constituição genética do organismo. Então é pelo DNA. Se não alterar o DNA, não vai ter uma mudança desse indivíduo, certo? Para que essas heranças dessas características adquiridas elas sejam passadas hereditariamente, tem que alterar o DNA. Então, se por exemplo um filhote de cachorro ele pode crescer mais se ele tiver acesso a uma boa alimentação do que se ele for subnutrido, né? Assim, o ambiente ele está alterando essa questão do desenvolvimento, né, dessa espécie. Se ele for subnutrido ou se ele tiver acesso a uma boa alimentação, vai afetar o seu crescimento, mas ele afeta dentro de certos limites, né? Então, se for um pincher, por exemplo, se for um chihuahua, se você der muita comida para ele, não significa que ele vai se tornar um cachorro gigantesco, porque não altera o DNA, ele ainda é um cachorro de raça pequena, só vai ser alterado dentro de certos limites, esses impactos do ambiente, né? Apenas os genes dos gametas que são passados para os seus descendentes, tá? Então, se não tem esses genes nos gametas, eles não serão passados, ok? O uso e desuso de órgãos e outras estruturas, eles não alteram o DNA, tá? Então, você pode malhar, isso vai alterar o seu corpo pelo uso do músculo, né, da sua musculatura. Ela vai se desenvolver porque está sendo mais utilizado, nesse caso de órgãos, de músculos esqueléticos, né? Não é todo músculo que vai funcionar dessa forma. O nosso coração é um músculo, ele funciona o tempo todo e nem por isso ele aumenta, e ainda bem por isso. Apenas as mutações, né? Essas mutações, elas podem ser causadas por radiações, certas substâncias químicas e outros fatores ambientais que podem estar alterando, né, o DNA. Podem ser benéficas ou não, diversas vezes elas não são benéficas. O nosso organismo ele tem alguns mecanismos, né, para que haja correção desse material genético, que ocorreu alguma mutação, ocorreu alguma alteração, mas mesmo assim, às vezes, algumas características elas ainda passam. Beleza, então enquanto para Lamarck, as espécies elas evoluem de uma forma intencional, de uma forma ativa, né, de que essa evolução ela é ativa, ela são as espécies que escolhem devido à sua necessidade, né? E por isso também ele concluía que não havia extinção, né, dessas espécies. Quando chegamos no darwinismo, né, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Mas antes, quem que é esse tal de Darwin? O Darwin, né, ele em 1831 ele participou, tá, de uma expedição em que ele viajou pelo mundo todo, e nisso ele conheceu diversas partes do mundo e fez as suas observações durante essa expedição. E essa expedição ela durou
quase 5 anos, né? Nessa época o Darwin ele tinha 21 anos, né? Era bastante jovem e ele era um chamado naturalista, né? O que hoje em dia seria, essa aplicação seria basicamente ao biólogo. É importante quando a gente fala de Darwin, a gente fala do Wallace, né? O Wallace, ele foi um cientista que chegou nas mesmas conclusões que Darwin, porém, as suas ideias, elas não tomaram tanta visibilidade quanto as de Darwin, mesmo ele chegando nas mesmas conclusões. Tanto é que a gente não tem a evolução sendo atribuída ao Wallace, mas principalmente a Darwin. Então é importante a gente trazer que também houve um cientista que chegou nessas mesmas conclusões. Darwin, durante todo esse trajeto, ele foi coletando alguns fósseis e enviando para especialistas em Londres, né, que identificaram semelhança entre fósseis coletados e os tatus e preguiças atuais. E aí, quando ele coletava esses fósseis e ia mandando para essa galera, foi sendo observado, né, essa semelhança de animais que não existem mais, né? E aí Darwin já traz essa ideia da extinção de espécies extintas, chegando surgindo essa dúvida, né, de por que os fósseis dos animais gigantes haviam sido encontrados nos mesmos lugares onde hoje viviam animais semelhantes a eles, porém menores. O mesmo tipo de animal, ele apresentava, né, variações de características de acordo com a região onde ele era encontrado. Isso alterava algumas características de alguns animais e eles começaram a fazer essa ligação entre essas informações. Junto com isso, Darwin, quando estava nas Ilhas Galápagos, Darwin notou que diferentes espécies de tentilhões eram muito parecidas com outra ave que vivia, né, no continente vizinho. E o clima e outras condições ambientais no continente eram diferentes daqueles existentes na ilha. E por que nessas ilhas, né, que apresentavam solo e clima muito semelhantes, não existiam a mesma flora e a mesma fauna? Ele já começou a observar em relação às plantas também, né? E por que elas apresentavam flora e fauna mais parecidas com as existentes nas regiões continentais vizinhas do que entre si? É difícil responder a essa e outras perguntas, né? Na época, no entanto, era possível respondê-las caso se admitisse que espécies semelhantes seriam descendentes de uma espécie ancestral comum, tá? Que passou por modificações ao longo do tempo, né? E com isso ela teria se diferenciado e originado outras espécies. Então seria basicamente em que os pássaros das diferentes ilhas apresentavam essas diferenças por terem sido separados em ambientes diferentes, com disponibilidade de alimento diferente, vegetação diferente. Então, por exemplo, nesse ambiente a maior disponibilidade eram de sementes duras, e aí precisava de uma ave que tivesse um bico capaz de quebrar essas sementes para poder se alimentar. Nessa outra aqui, a disponibilidade de recursos, elas estavam mais atribuídas a pequenos mamíferos, então precisava de uma ave que tivesse adaptações e características que pudessem auxiliar nessa caça, e aí a espécie que conseguia se alimentar mais conseguia ter esse maior sucesso evolutivo, né? Conseguia se reproduzir e posteriormente conseguiria passar esses genes para frente. E a que não conseguisse se alimentar nem se reproduzir, eventualmente seria extinta, né? Ela ia sumindo ao longo do tempo. O nome que Darwin ele deu para isso foi radiação adaptativa. Uma espécie ela é distribuída em diversos ambientes diferentes, e esses ambientes diferentes, com características diferentes, necessidades diferentes, selecionam as espécies que melhor vão se adaptar a eles. As que melhor se adaptam conseguem se reproduzir e têm essas características conservadas ao longo dos anos, e as que não se adaptam vão morrendo, se reproduzem pouco, até serem eventualmente extintos. Darwin, ele então chegou, né, na ideia da seleção natural. Como o processo de seleção ele poderia ocorrer na natureza sem a interferência humana? Uma ideia a essa pergunta, né, ela veio em 1838, quando Darwin ele leu um livro de um economista inglês sobre populações, e ele observou que as populações elas tendem a crescer de forma exponencial, enquanto os recursos para sustentar os indivíduos, como alimento e etc., eles cresciam mais lentamente. E aí esses recursos eles limitavam como que essa população ela cresceria, né, e se desenvolveria. Darwin ele começou a suspeitar de algum mecanismo, que o mecanismo da evolução ele poderia ter alguma semelhança com a seleção artificial, né, processo em que o ser humano seleciona para a reprodução espécies de animais e vegetais com características desejáveis e despreza as demais. E aí ele começou nessa ideia de seleção natural, de que de alguma forma, né, a natureza, o próprio ambiente, ele selecionava esses
mais bem adaptados àquele local. Os indivíduos com melhores oportunidades de sobrevivência seriam aqueles com características apropriadas para conseguir recursos e enfrentar as condições desfavoráveis de seu ambiente. E esses indivíduos, eles teriam maior probabilidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então não tem essa questão de porque tal espécie é mais evoluída. Não existe essa ideia de espécie mais evoluída, né? Então é um animal extremamente adaptado, um animal extremamente inteligente, ele tem todo o necessário para poder sobreviver nesse ambiente com essas condições, certo? Mas não adianta nada você pegar essa orca e você colocar ela num ambiente que não é para ela, não vai ser interessante para ela. Um outro animal que a gente tem que ele é extremamente adaptado é o camelo, né? O camelo, ele é um animal que ele tem placas dérmicas dentro da boca que permite ele se alimentar, né, de uma vegetação mais seca, cheia de espinhos. Fora isso, o camelo ele tem uma resistência muito maior à desidratação, armazenando o máximo de energia possível e perdendo o mínimo de água possível. Da mesma forma, um animal também extremamente adaptado como esse, se a gente colocar ele num ambiente que não é o dele, ele morre. Então não é uma questão de ser mais evoluído, mas de ser bem adaptado para aquele ambiente que você está. Com isso, né, com o passar do tempo, foram surgindo algumas coisas, foram tomadas como evidências da evolução. A primeira coisa é a homologia de alguns órgãos. Os órgãos homólogos são aquelas estruturas, né, de origens embrionárias iguais em funções diferentes. Então nós vamos ter lá, por exemplo, o conjunto de ossos da mão humana, cavalo, a nadadeira da baleia, da asa das aves, ele será semelhante. Essa semelhança, ela se deve a essa origem embrionária que é igual. Então a conclusão que se chega é que houve um ancestral comum. Temos aqui, por exemplo, duas espécies completamente diferentes, né? O golfinho e o tubarão são espécies com um ancestral comum e em que elas evoluem e se dividem em diferentes grupos, né, ao longo dos anos, com órgãos homólogos, com a mesma origem embrionária, mesmo que em funções diferentes. O contrário disso seria os órgãos análogos, né? Os órgãos análogos são estruturas e origens embrionárias diferentes, porém com a mesma função. Então, por exemplo, a asa da abelha, ela vai ter a mesma função que a asa do abutre, que é voar. Porém, a origem embrionária da asa da abelha não tem nada a ver com a origem embrionária da asa do abutre. O nome disso é convergência adaptativa, né? Espécies evolutivamente diferentes, elas são parecidas sem ter um ancestral comum. Enquanto as espécies com um ancestral comum que evoluem e se dividem em diferentes grupos é chamado de irradiação adaptativa. Beleza? Com isso, nós temos a comparação entre o darwinismo e o lamarckismo, em que para Darwin, né, enquanto o Lamarck ele traz a lei do uso e desuso, né, Darwin ele traz a seleção natural. Enquanto para Lamarck o ambiente ele induz a modificação das espécies, para Darwin o ambiente ele seleciona os mais adaptados. Então a girafa que não consegue crescer o pescoço ou simplesmente nasceu com o pescoço menor, não consegue se alimentar, ela morre, ela não estica ele por uso. E enquanto para Lamarck não há extinção, para Darwin há. Enquanto para Lamarck o que é adquirido em vida é passado para outras gerações, para Darwin essas modificações elas surgem ao acaso, elas podem surgir ou não e não são controláveis. E tendo assim uma ideia de Lamarck de uma adaptação ativa, em que o indivíduo ele tem esse controle de se adaptar, né? Enquanto para Darwin não, é uma adaptação passiva, em que pode ocorrer ou não. Mas havia ainda alguns problemas com a teoria de Darwin. Darwin ele não sabia explicar como que surgiam as variadas características entre os indivíduos de uma mesma espécie. Porque nessa época a gente ainda não tinha o conhecimento da genética, né? Não tinha o conhecimento de diversas áreas que contribuíram para que hoje cheguemos nessas conclusões. Ele não conseguia explicar como que essas variações eram transmitidas ao longo das gerações, e Darwin não sabia como que podiam surgir indivíduos com novas características. Então, por mais que Darwin ele tivesse chegado a essas conclusões que só pode ocorrer desta maneira, mas ele não sabia explicar como que ocorria, e por isso
nisso, Darwin, né, por um bom tempo, ele não foi tão acolhido pela comunidade científica, né? Então, assim como outros cientistas de sua época, né, Darwin também desconhecia o trabalho de Mendel. O trabalho de Mendel ainda não tinha sido descoberto. Houve muita resistência, né, na comunidade científica para aceitar a teoria da evolução por seleção natural, né? E a falta de evidência sobre esse mecanismo comprometiam a sua credibilidade. Então surgem aos dias atuais o neodarwinismo, né, que combina as ideias originais de Charles Darwin sobre a seleção natural com os avanços da genética, especialmente a partir do século XX, né, em que a seleção natural ela ocorre a partir de indivíduos com características mais vantajosas em um determinado ambiente e vai ter uma maior probabilidade de sobreviver e reproduzir, transmitindo essas características para seus descendentes. E a genética, né, ela trouxe essa questão de que mutações genéticas aleatórias são a fonte da variação genética, e a seleção natural ela age sobre essas variações, moldando a evolução dessas espécies, né? E por fim, a variabilidade. Diferente do darwinismo original, o neodarwinismo explica como ocorre essa variabilidade das populações, né, através de mutações e recombinações genéticas. O conhecimento de várias áreas, né, contribuíram para o surgimento do neodarwinismo, né, a teoria sintética da evolução, né, que vai unir biologia evolutiva com genética, citologia, paleontologia, bioquímica, né, e outras áreas, formando um corpo de conhecimento mais amplo sobre a evolução. Bom, pessoal, então vimos que para Lamarck a evolução das espécies era algo mais bonito, né, mais simples, em que elas simplesmente se adaptavam, etc. E para Darwin ele era um pouco mais, já trazia uma ideia diferente, né, de que essas espécies, se não se adaptasse, elas morriam, né. Vimos aí que o ponto-chave, quando a gente está falando do darwinismo, de Darwin, de sua evolução e etc., a gente está falando de adaptação, né? E a proposta principal de Darwin é a seleção natural, né? Então, a seleção natural ela vai ocorrer mediante a adaptação dessas espécies ao ambiente específico delas, não existindo assim uma espécie mais evoluída, né, ou melhor do que sobrepõe as outras. É algo que surge naturalmente. As que eventualmente conseguem se adaptar, elas sobrevivem, e as que não conseguem não sobrevivem, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro a diferença de darwinismo e lamarquismo, como que esses caras aí eles quebraram a cabeça, né, tentando entender essa evolução das espécies, etc, esse surgimento de novas espécies, enfim. Se você gostou, pessoal, comenta aí embaixo, deixa aí o que você achou mais legal. Comenta aí se você achou legal esse estilo de videoaula com Minecraft, com alguns cenários ali, se fica interessante ou não, tá? Que eu posso estar tentando trazer mais. E eu tô aprendendo ainda e a gente vai melhorando com o tempo para tentar fazer algo mais legal ainda, tá, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e falou!